Salve, salve, amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui na Baia Vazia. Vim bater um papo com vocês sobre algumas origens, né, e minha opinião sobre algumas linhas de sangue. Se você está começando no Pit Monster, você tem que entender que a linha de sangue no Brasil, elas giram em torno de 4 linhagens principais, né? Cães de conceito, Red Lion, e no outro vídeo eu vou explicar por que é um conceito e não uma linhagem, tá? Camelots, Chevy e Thompson. Essas são as 4 principais linhas de sangue no qual foram, né, construídas a base do Pit Monster que a gente tem hoje no Brasil. Hoje eu vou começar a falar da Thompson, que é uma linhagem exclusivamente brasileira, vamos colocar assim. E vou explicar aqui a origem delas e vou te falar a minha opinião, né, porque eu acho que é uma linha de sangue que não se compensa mais trabalhar hoje. Então vamos lá. De onde vieram os Thompsons, né? Lá nos meados dos anos 90, um senhor chamado Guilherme Thompson, né, foi o precursor, né, do Pitbull no Brasil, do Pitbull, tá? Ele queria cães para que acompanhassem ele nas atividades diárias, né, corrida, passeios, enfim, e que intimidassem as pessoas, né, os ladrões. Ele tinha sofrido muitos assaltos ali na região onde ele morava. Ele cogitou Rottweilers, mas os Rottweilers eles são cães fortes, poderosos, porém, né, lentos. Cogitou o pastor alemão, mas não era o que ele queria. Ele queria um cachorro que fosse mais fácil a manutenção. Então ele chegou no Pitbull, né? Apesar do Pitbull não ser um cão focado em guarda, apesar do Pitbull não ser um cão para guarda, ele é um cão intimidante. Então era isso que ele precisava. Um cão que fosse ao mesmo tempo intimidante para as outras pessoas, porém não desse trabalho para ele, né? Então ele trouxe dos Estados Unidos, né, alguns cães, entre eles o Max of Palacios, né, e a Jaguar Gutierrez, que são cães de linha de sangue Canshin, né, linha de sangue de Pitbull de linha vermelha, Headline. Aí a gente entra num padrão técnico aqui, né? Apesar deles serem cães para a época considerados over, né? Ou seja, para pitbulls eles eram cães muito grandes, eles eram cães muito pesados, né? Ainda estava longe do conceito do Monster, né? O conceito real do Pit Monster, que na minha opinião, né, tem que ter alguns quesitos que puxa mais para alguns tipos de características, mas apesar disso, vamos lá. Ele tinha esses cães e começou a fazer cruzamentos desses cães, né? E aí ele produzia cachorros mais fortes, cachorros musculosos, mais altos, em comparação a pitbulls. A gente tem que levar em consideração aqui, né, que foram cães trabalhados em cima de linhagens de sangue vermelho, ou seja, cães de game, né? Cães que tinham uma gana muito grande, cães que tinham, né, uma caça muito alta, drives bem ressaltados, né? Do mesmo jeito que pitbulls de game devem ter. Então, é o padrão, né? Eles estavam fora do padrão dos pitbulls. Deixa eu segurar aqui um pouquinho. Eles estavam fora do padrão do Pitbull porque eles eram cães pesados para a época, para a raça. Eles eram cães muito altos. Então foi-se cruzado, né, essa base desses dois cachorros, da Jaguar e do Max, aqui no Brasil, e fazendo a seleção genética sempre de cães maiores, mais fortes e mais musculosos, né? E o que aconteceu? Então como virou uma linhagem? Antigamente, a gente não tinha tanta preocupação em afixo, em canil e tudo. Então, às vezes você comprava um pitbull, você tava com aquele pitbull lá, grandão, fortão, bonitão. Aí a pessoa te perguntava: de onde veio esse cachorro? Aí o cara, eu comprei lá do Thompson. Comprei lá do velho Thompson. E esse comprei lá do Thompson, comprei lá do Thompson. Foi rodando, 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 até que o Guilherme, ele abriu o canil Thompson, né? Registrou alguns cães diretamente com ele. Mas também teve alguns cães que não foram registrados por ele, né? Foram registrados por outros canis, que era meio que comum. Eu tenho o pedigree do pai e da mãe, eu mesmo vou ao kennel, eu mesmo vou registrar essa ninhada, vou registrar esse filhote. Se eu tenho a comprovação aqui, só assino o mapa,
né? Era um pouco mais fácil tecnicamente falando, porque o Pitbull ele tinha acabado de ser reconhecido como uma raça no Brasil pela CBKC. Então, acabaram-se que muitos cães nessa época começaram a ser registrados. E você não necessariamente precisava, né, ser o dono dos cães. Você precisava estar com o mapa da ninhada assinado lá. Tá assinado pelo dono? Tá com a cópia do pedigree, tá com a assinatura do dono. Então, eu vou registrar esses cães, né? Então, às vezes, quando você vê cães com um afixo Starhead, geralmente que registrava bastante dessa base, né, eram cães de base Thompson. Muitos cães. Então, às vezes, você se perde muito nessa genética. Né? O problema do Monster, questão de analisar o pedigree, hoje, tem isso porque bases muito antigas, né, não eram registradas. Às vezes eram registradas bem depois e com outros afixos. Então, se você não conhece bem essa história, você não vai saber distinguir. Ah, tá ali, mas mas não tá Thompson aqui. Mas às vezes tá Star. Ah, era onde se registravam muitos dos Thompson, né? Então, às vezes você, por não conhecer essa descendência de registro, às vezes você não consegue fazer uma análise boa. Mas continuando. Tô um pouquinho fã que eu tô com a rinite atacada, tá, galera? Por que, na minha opinião, não é uma linha de sangue que esteja compensando mais usar? Minha opinião, tá, galera? Não tenho problema quem usa Thompson, quem gosta de Thompson, não é um problema. Mas a minha opinião. Hoje, para um conceito do Monster, né? Para um conceito o que é o Pit Monster, é uma linha de sangue ultrapassada. Porque por mais que você tenha selecionado, né, cães altos, cães fortes, cães musculosos, você está trabalhando uma base do American Pitbull Terrier. Você está trabalhando uma base tradicional. Então, para o conceito do Monster, é uma linha de sangue que, na minha opinião, deixa desejar muitas coisas. Por exemplo, eles têm uma boa fibra muscular. Ou seja, é um cão que você define rápido a musculatura dele. Você trabalha com o Thompson, rapidinho você consegue deixar ele fibrado. Por quê? Porque isso vem das características do Pitbull. Para você fibrar um Pitbull, para você deixar um Pitbull com aqueles músculos todo rasgadinho, é relativamente fácil, né? Com exercícios simples e um curto período de tempo, você consegue, né, deixar esse cachorro com uma musculatura bem legal. Mas para um Monster, eu acho que ele precisa de mais músculos. Ele precisa de mais, né, explosão. Explosão no que eu digo é um cão mais volumoso muscularmente falando. É um cão mais forte, cão mais fibrado, mais rasgado, né? Assim, com músculos maiores, músculos mais inchados. Hoje, o Monster pede um padrão de cão mais entroncado. E o Thompson, você acaba sacrificando muita coisa que eu acho que tem que ser, que é essencial para um Pit Monster. Como, por exemplo, é um cão que vai te dar um excesso de cernelha. Não que cernelha seja ruim, não que cernelha seja uma coisa ruim, mas quanto mais cernelha você tem, né, tá bem ali aliado assim, eu aumento a cernelha, eu vou perder aí a musculatura. Por quê? Se estica mais o cachorro, os músculos se distribuem mais, você vê um cachorro fibrado, porém o cachorro acaba ficando um pouco fino para um Pit Monster. Né? Então, o Thompson, além de ter sido baseado em cima de Pitbulls, né? Não de Bullies, como as outras linhas de sangue, que eu vou chegar lá, né? Acaba cometendo essa gafe, vamos colocar assim. É uma linhagem boa? É uma linhagem boa. Porém, tem que se lembrar que o auge dela foi nos anos 90, né? Foi há 30 anos atrás, então já está meio ultrapassada. Né? Não é uma linha que às vezes você compense usar, porque você vai perder muito para os padrões de hoje. E acaba que o pessoal, mas eu gosto do Thompson, eu gosto, mas o pessoal vai ver cachorro lá para trás, cachorro lá de trás. E que na época que aqueles cães estavam no auge, eles eram
né, comparados ao que a gente tem no auge hoje. Então tem que se lembrar que isso, né, o Monster é renovação genética também. Não só o Monster, mas qualquer tipo de linhas de sangue, de linhagens, de raças, há a necessidade de fazer aí um upgrade genético, né, e você trabalhar em cima de uma base, né, de tantos anos atrás, que não soma tanto nos padrões de hoje, né, acaba não sendo tão interessante. Né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta. Ah, mas eu gosto do Monster mais alto, mais correto, mais fino, mais magro. Pô, então o Thompson vai se encaixar perfeitamente nisso. Mas, para o padrão de mercado, a gente tem que lembrar o quê? O Pit Monster, ele é um cão, ele não é um cão de trabalho, ele não é um cão de guarda, ele não é um cão de função. Ele é um cão, né, de companhia. Ele é um cão que atende ao mercado pet, basicamente. É um cão para quem quer um cachorro para ter lá no seu quintal lhe fazendo companhia. Então, hoje, levando em consideração todos os monsters, todos os canis afixos que estão trabalhando hoje, e exposições, né, cães que são referência na raça, cães de linhagem Thompson acabam que não se dão tão bem quando a gente engloba, né, no contexto geral. Quais são os cães referência no Brasil hoje? Né? Quantos dele têm um bom coeficiente de sangue Thompson, de genes Thompson? Porque às vezes o cara fala, ah, mas o meu cachorro tem Thompson. O meu cachorro tem Thompson e não é isso que você está falando. Né? Mas uma coisa, vamos dizer, o cachorro tem Thompson lá atrás, ou uma base bem fechada, que é o que acontece geralmente, e você abre essa base com uma outra linha de sangue, uma Red Lion, geralmente acontece esses cruzamentos, com um Camelote, né? Então acaba que o teu cão, por mais que ele tenha um gen Thompson ali, ele não tem a morfologia porque você refrescou aquilo ali, você abriu. E a tendência é que quando você faz isso, né, esse choque aumente a musculatura. Não tanto quanto o Monster precisa ter, mas aumenta. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Né? Eu vou fazer outros vídeos falando sobre os Camelots, os Chevy e os Headlines, tá bom? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ficar de olho nas notificações. Coloca lá todas as notificações, porque provavelmente essa semana eu faço o restante dos vídeos para vocês, tá bom? Então, forte abraço.